Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra, os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, 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 eu te louvo, Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra, os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Então, bom dia a todos vocês que já estão aí sintonizados conosco para a nossa meditação neste dia 15 de julho, que a igreja celebra, faz a memória de um grande doutor da igreja, São Boaventura, que foi um franciscano, foi até por algum tempo superior geral da ordem, e que deu uma grande contribuição para a igreja, sobretudo na reflexão teológica, por isso é reconhecido nos seus escritos, no seu ensinamento, um grande doutor da igreja. E ele conseguiu, com muita maestria, com muita sabedoria, unir os seus estudos, ou seja, a razão, mas também a fé, a espiritualidade. E, sem dúvida, para nós é um grande exemplo ao longo desses séculos. Então, peçamos pela sua intercessão que a igreja se mantenha sempre nesse equilíbrio, do aprofundamento da fé, mas também da vivência da fé. A razão, iluminada pela fé, e a fé que alimenta também a razão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concedei-nos, Pai Todo-Poderoso, que, celebrando a festa de São Boaventura, aproveitemos seus preclaros ensinamentos e imitemos sua caridade ardente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje nós temos um pequeno trecho do Evangelho, apenas 3 versículos, que se encontram no capítulo 11 do Evangelho de São Mateus, versículos 25 ao 27. E nesse pequeno trecho, nós poderíamos aplicar aquele velho provérbio, nos pequenos frascos, grandes perfumes. E de fato, nesses três versículos do Evangelho de hoje, nós podemos dizer que há uma concentração, uma síntese nessas palavras de Jesus, de todo o seu ensinamento, de toda a sua vivência, aqui entre nós, no mundo. É uma oração. É uma oração que Jesus faz e ele inicia, por isso que nós reconhecemos que esse trecho é uma oração, porque ele inicia justamente com a expressão clássica: eu te louvo, ó Pai. Então, este início da oração de Jesus já nos leva a reconhecer, naquela classificação que geralmente se faz dos tipos de oração, que é uma oração de ação de graças. E é muito significativo porque a oração da igreja, por excelência, é a Eucaristia. E a Eucaristia, como todos nós sabemos, é ação de graças. Muitas vezes, nós que temos certamente a nossa experiência de oração e as diversas maneiras de rezar, a partir dos diversos conteúdos, daquilo que nós dizemos e pronunciamos, e também das motivações que nós temos, muitas vezes a nossa oração ela é marcada mais por petições, por súplicas, pela apresentação de nossas necessidades. Sem dúvida, isso é importante, Deus nos permite, nos concede esta graça de colocarmos diante dele, no coração dele,
as nossas necessidades. Porém, a oração por excelência, e não deveria faltar até mesmo quando nós fazemos súplicas, quando nós pedimos algo diante de nossas necessidades, o que não pode faltar nunca, até mesmo para ser uma oração genuinamente, né, autenticamente cristã, é a ação de graças. E o que é a ação de graças? A ação de graças não é fazer elogios a Deus. A ação de graças não é dizer, não é palavras, vamos dizer assim, uns agradecimentos só, repetindo, não é, palavras. Mas a ação de graças é uma explosão, né, poderíamos assim dizer, é um transbordamento do reconhecimento daquilo que Deus faz. Nós falamos que a nossa oração, ela também pode ser de petição, de súplica. Porém, a ação de graças já é o reconhecimento que antes mesmo de pedirmos qualquer coisa a Deus, Ele já nos concede. Ele nos concede coisas que às vezes a gente nem percebe, mas Deus concede. Então, a ação de graças se torna também uma espécie de itinerário, não é, de caminho, não é, de pedagogia para nós descobrirmos que mesmo necessitando de algumas coisas, Deus nos concede antes mesmo que nós peçamos a Ele por nossas necessidades. Mas a ação de graças nos dá também a lucidez, né? A lucidez da ação de Deus na nossa vida. Então é isso que Jesus faz. Por que Jesus louva o Pai? Porque essa oração de Jesus é ação de graças. Ele dá o motivo. E, portanto, para agradecer, há sempre um motivo. E não motivos, diríamos, genéricos, né? Uma ação de graças, assim, como um conjunto de palavras, né? de louvores, mas sem saber por que está louvando a Deus, né? Então, isso nós precisamos também ter uma atenção, um certo cuidado, para não transformar a nossa oração naquilo que Jesus também vai criticar quando ensina sobre o tema da oração. Não sejais como os pagãos, né, que pensam que pela força, né, de suas palavras vão ser ouvidos. Não sejais como os pagãos, né, com essa repetição, né, vazia e assim por diante. Então não basta só dizer, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu te bendigo, Senhor, eu te glorifico. Não. A ação de graças, como dizíamos, é uma explosão, né, desse reconhecimento de um bem recebido, ou de bens recebidos, por isso a ação de graças, as graças recebidas, que precisam ser testemunhadas. Isto é preciso dizer quais são essas graças. Não ficar só num agradecimento teórico, um agradecimento genérico. Até mesmo porque no nosso relacionamento humano, quando nós agradecemos a alguém, né, quando dizemos a famosa expressão muito obrigado, é diante de um bem recebido e de um bem proclamado e de um bem reconhecido. A gente não vai sair por aí dizendo obrigado, obrigado, obrigado. Se eu chego para uma pessoa, a primeira coisa que eu digo obrigado, ela vai perguntar por quê. Então, a oração também de ação de graças, ela precisa testemunhar quais são os motivos para esse louvor de Deus, para agradecer a Deus. Não porque Deus precise disso, de forma nenhuma. Deus sabe tudo. Deus não precisa que nós digamos nada a Ele, nem mesmo, né, agradecer pelos bens que nós recebemos. Mas quem tem a necessidade de saber com lucidez, com clareza, os bens que Deus concede? Aqueles que os recebem. Então, a nossa ação de graças é também para tomarmos consciência e de forma sempre mais profunda de que Deus nos concede esses bens e essas graças. Então, o primeiro, né, vamos dizer, a tomar consciência no momento da ação de graças desses bens, né, desses favores que são concedidos, é quem reza.
E também, através dessa oração, através dessa ação de graças, testemunharmos diante das outras pessoas. Então, a ação de graças, e portanto, pegamos, né, a ação de graças por excelência, que é a Eucaristia, na celebração da missa, e daí vem o nome, né, um dos nomes da celebração, Eucaristia, justamente porque uma das partes principais, né, de muito peso na celebração em todo o rito, é a ação de graças. Por quê? Porque o próprio Jesus, na última ceia, ele tomou o pão, deu graças, ele tomou o cálice, mais uma vez deu graças, e portanto é um momento assim muito nuclear durante toda a celebração da Eucaristia. E nesse momento, né, nós iniciamos a oração eucarística com o que geralmente se chama o prefácio, e no prefácio são ditos os motivos para louvar e bendizer a Deus. Cada prefácio, nós temos vários prefácios da missa, e ali nós encontramos sempre, na verdade, ó Pai, é nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Porque, aí se diz, aí dependendo da classe da celebração, se for a memória de um santo, se for a festa, se for a solenidade, então sempre aparecem os motivos para dar graças a Deus. Então não é um agradecimento simplesmente repetindo, né, palavras de obrigado, obrigado, eu te louvo, eu te agradeço, mas é preciso testemunhar essas grandes obras que o Senhor faz. Por exemplo, Maria também, né? Podemos dizer que o Magnífica é uma grande oração de ação de graças. Nós podemos dizer que o Magnífica é um prefácio, né, belíssimo. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta em Deus meu Salvador. E ela diz tudo, porque olhou para a humildade da sua serva, porque derruba dos tronos poderosos, porque sacia de bens os famintos, e assim por diante. Então, toda a ação de graças tem um conteúdo, porque é testemunho do que Deus realiza. E qual é o testemunho que Jesus dá, né, do motivo de louvar a Deus? Porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Então, esse momento de ação de graças de Jesus, e nós vemos que há um texto paralelo em São Lucas, que é justamente quando os discípulos voltam da missão. E quando eles voltam da missão, eles vão narrar a Jesus tudo o que aconteceu, ficam admirados, né? Como é que eles conseguiram realizar, né, os exorcismos, as curas, e assim, tudo aquilo que Jesus tinha confiado, que até nós, nesses últimos dias, temos meditado, né, sobre as orientações de Jesus para a missão. Então, diante de toda aquela narração, aí Jesus diz isso: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes as coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, que são os próprios discípulos, né? Aquele que ele chamou e aos quais ele confiou a missão. E por isso é a razão dessa ação de graças. E daí nós aprendemos, e já, como já dissemos, a Eucaristia é sempre o reconhecimento, antes de tudo. Qual é a grande razão de dar glória a Deus? É a sua obra de salvação, realizada no seu Filho. Então, por isso que a missa, né, é sempre uma proclamação em ação de graças da obra redentora. Tudo está ali reunido, concentrado, sintetizado, e motivo para dar glória a Deus, bendizer a Deus. É muito interessante a gente lembrar, né, dentro da cultura judaica, que a ação de graças, né, a bênção, é muito importante, porque daí vem também a compreensão do da nossa ação de graças, da nossa Eucaristia. Então eu vou dar um exemplo para a gente entender de forma muito concreta. Quando, por exemplo, uma criança, né, uma criança judaica, um judeu, recebe um presente do seu pai, então o que é que ele faz? Ele vai para a praça e lá encontra os coleguinhas, vamos dizer, ele ganhou uma bicicleta, né? Um exemplo, né? Claro que não é do tempo de Jesus, né? Isso é a mentalidade.
E um exemplo concreto. Então ele recebeu uma bicicleta. Então o que é que ele faz? Ele pega aquela bicicleta, vai para a praça, porque lá na praça ele vai encontrar os seus coleguinhas. E aí os coleguinhas vão vê-lo, né, com a bicicleta e tudo. Qual é a pergunta que eles vão fazer? Você ganhou de quem? Então ele vai dizer, foi o meu pai que me deu. Então, qual é a conclusão que os colegas tiram? Que o pai gosta dele, que o pai ama, que o pai, de fato, dando aquele presente, né, expressou muita estima, muito amor. Então, isso é agradecer. Ele não ficou só em casa dizendo ao pai, muito obrigado, abraçando o pai e tudo isso, mas ele foi dizer aos outros, né, e disse aos outros de forma muito concreta, mostrando a bicicleta que ganhou do pai. Então é assim também a ação de graças. A missa também é isso, é mostrar, né, testemunhar os bens que Deus nos concede. Então que aprendamos bem a rezar, né, a rezar e sermos gratos a Deus, claro, pedindo, porque sempre temos as nossas necessidades, mas agradecendo antes de tudo, porque Ele, antes de dizermos qualquer coisa, de manifestarmos as nossas necessidades, Ele já sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando que mais tarde, às 8 horas da noite, como temos feito todas as quartas-feiras, teremos a nossa live, né, sobre os sacramentos da iniciação cristã, o batismo, a crisma e a Eucaristia. Então, quem tiver disponibilidade, então à noite, às 8 horas, nos encontraremos aqui. Um grande abraço e um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.